Graça e a paz, amém, irmãos, irmãs, bom dia. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui. Também agradecer a Deus pela vida do pastor Ricardo Guimarães, esse homem imparável, incansável, indesistível, né? E que eu tenho uma alegria muito grande de caminhar com ele. Existem dois tipos de pessoas: a pessoa balão e a pessoa âncora. A pessoa âncora, ela chega na sua vida e te leva para baixo, te leva para o fundo. A pessoa balão, ela te leva para cima. A pessoa âncora te leva para baixo, para o fundo. Mas a pessoa balão, ela te leva para cima. E o pastor Ricardo é essa pessoa balão, que tem levado nosso ministério para cima, sempre nos encorajando, sempre nos desafiando. E onde eu vou pregar, eu saio para pregar muito, onde eu vou pregar, eu falo do pastor Ricardo. Uso algumas frases. A primeira frase que eu ouvi do pastor Ricardo, que eu nunca mais esqueci, foi a seguinte: a constância é mais importante do que a velocidade. Fez toda a diferença na minha vida. Outra é: primeiro vem a decisão, depois a provisão, né? Nós temos vivido debaixo dessa palavra. Eu queria pedir o pastor Ricardo para ficar de pé. Queria que você desse um forte aplauso pela vida desse homem incansável, imparável, ser uma bênção na nossa vida, pastor. Obrigado. Eu falei para ele que, na realidade, a conferência poderia ter acabado depois da palavra dele. Sim ou não, irmãos? Aquela palavra de ontem e essa palavra agora, olha, podia só servir a ceia e acabou. Mas tem muita coisa ainda para Deus fazer nesses dias na nossa vida. Diga para pelo menos 3 irmãos aí: você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Deus tem algo grande na sua vida aí. Alguém dá um glória a Deus, um forte aplauso ao Senhor. A proposta dessa capacitação também, eu acho que ela é como prioridade, é tirar a poeira de alguns assuntos que a gente já conhece. Então eu queria que você me visse aqui só com um espanador para tirar a poeira de algo que você já sabe. E nessa de tirar a poeira agora, nós vamos falar sobre o anfitrião e a hospitalidade. Vamos falar sobre o que, irmãos? O anfitrião e a hospitalidade. Duas coisas extremamente importantes que precisam andar lado a lado: a figura do anfitrião, a pessoa do anfitrião, e também a maneira como ele exerce a sua função, como ele exerce o seu chamado. E a principal, irmãos, característica que se espera de um anfitrião é a hospitalidade. E o que é hospitalidade? É aquela atitude de acolher uma pessoa, de acolher um visitante, de acolher um membro, de maneira amável, cortês, gentil. Uma pessoa que ela é realmente hospitaleira, ela quer compartilhar tudo que ela tem com o outro. Seus dons, né? A comida, a geladeira. Ela tem prazer em compartilhar. E se nós, enquanto igreja, queremos ser uma igreja neotestamentária, do Novo Testamento, nós precisamos praticar isso, né, essa hospitalidade intencionalmente. Por quê, irmãos? Porque se as nossas células forem hospitaleiras, forem aconchegantes, isso vai refletir também na igreja, não é verdade? E todo mundo que chega num lugar que é aconchegante, ele é bem acolhido, a tendência dele é ficar. Eu quero declarar que as pessoas vão chegar nas nossas células, nas nossas igrejas, serão tão bem acolhidas, que isso vai ser um imã para prender essa pessoa lá. Quem está comigo, dá um glória a Deus aí. Mas há algo também que é muito extraordinário, é que quando o anfitrião, ele tem a capacidade também, irmãos, de proliferar isso. Ele tem essa capacidade também de fazer uma grande
revolução, né, para que isso possa acontecer. A primeira coisa que eu quero compartilhar com você nessa manhã é que a hospitalidade, ela não é uma escolha. Eu disse que a hospitalidade não é uma escolha. Ou seja, nós não temos opção. E aí não tem só a ver com o anfitrião. Isso faz parte também do DNA do cristão. Todo cristão deve ser hospitaleiro. Amém ou não amém? Um cristão que não é hospitaleiro nem combina com ele. Porque o cristão está duro, mas está alegre. Está passando pela prova, mas está dando glória a Deus. É assim ou não é? Está passando na moenda, no funil, no deserto, que eu nunca vi tanto lugar para crente passar. Mas ele passa dando glória a Deus, ele é sempre hospitaleiro. Isso é uma advertência. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12, a partir do verso 9, diz assim: olha, o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Olha o verso 10: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraterno, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, fazendo o que, irmãos? Servindo ao Senhor. Então o princípio básico da hospitalidade é o quê? É tratar o outro como nós desejamos ser tratados. Você gosta de chegar no lugar e ser bem tratado, irmãos? Todo mundo gosta. Então esse é um princípio. Mateus capítulo 7, verso 12 vai dizer: olha, portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, quando recebemos, né, um dos pequeninos irmãos do Senhor, nós estamos recebendo o próprio Senhor. Mateus 25, 40, o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Então há uma responsabilidade minha e sua de sermos cordiais, de sermos hospitaleiros. Sabemos que não estamos fazendo para a pessoa somente, mas estamos fazendo para o Senhor também. Alguém diga glória a Deus. A maior expressão de hospitalidade hoje é ter o privilégio de ser um hospedeiro da igreja. Romanos capítulo 16, verso 23 diz: saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e de toda a igreja. Saúda-vos Erasto, tesoureiro da cidade e irmão. Alguém dá uma glória a Deus? Ele era hospedeiro da igreja. A igreja existia porque ele ajudava a existir. E eu quero declarar que a sua casa, você que é um anfitrião, quantos anfitriões nós temos aqui? Olha, lá não é apenas uma reunião, lá é a igreja do Senhor que está reunida naquele lugar. Lá não é apenas uma casa, lá é a igreja do Senhor que está também reunida. A pergunta que vale $1 milhão. Segundo, a quem devemos acolher? Pastor, tem tanta gente chata, mas você precisa acolher bem essa pessoa. Tem aquela que tem uma criança, pastor, que a gente não aguenta. Pois é, nós temos que acolher a todos. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Agora, principalmente aos domésticos, aos da família da fé. Gálatas capítulo 6, verso 10. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmãos, tem gente que realmente é difícil, é complicado, no vulgo popular é chato, mas você tem que ter muito cuidado, porque a Bíblia diz que algumas pessoas receberam em suas casas anjos disfarçados. E às vezes essa pessoa que você está dizendo que é muito chata é um anjo disfarçado que está lá, hein? E você pode estar desprezando: não chama não, não chama não. Nós temos que acolher a todos. Erga suas mãos aos céus e diga: Senhor, não importa quem chegue, nós vamos acolher a todos.
Diga, nós vamos amar a todos. Como ser hospitaleiro? Essa pergunta vale 2 milhões de dólares. Primeiro, guardando o ambiente. Como, irmãos? Guardando. Em primeiro lugar, irmãos, entenda que a hospitalidade, ela produz um ambiente de vida na célula. É claro que nós temos que ter uma célula que ore, que jejue, que tenha uma palavra. Mas se não tiver uma hospitalidade, se não tiver um ambiente correto, isso não vai fluir. E a gente precisa de um ambiente onde a oração possa fluir, onde o louvor possa fluir, onde a comunhão possa fluir. Podemos ter reuniões santas, bíblicas, mas se não tivermos prazer, irmãos, em receber uns aos outros, isso tudo vai por água abaixo. Isso tudo perde o sentido. Mas falar de ambiente soa como algo bastante, às vezes, secundário, subjetivo. E um dia, alguns missionários, eles foram da Índia, eles foram visitar Mahatma Gandhi, eles queriam saber como é que eles fariam para alcançar essas pessoas, para mostrar Jesus a essas pessoas. Gandhi olhou para eles e falou assim, pensem nas flores. As flores não andam, as flores não falam, elas simplesmente exalam um perfume. Façam isso. Só que eles foram embora frustrados, porque isso não fazia parte da estratégia evangelística deles, mas faz parte da nossa estratégia, amém, irmãos? Olha, deixa fluir amor lá naquela célula, deixa fluir ambiente de alegria naquela célula. O perfume, ele é o amor e a hospitalidade. Quando o ambiente está permeado do perfume da hospitalidade, as pessoas espontaneamente percebem isso. Assim, a primeira e a mais importante maneira de sermos hospitaleiros é cultivando um ambiente de graça, de alegria, onde todos se sintam bem-vindos. Vou fazer uma pergunta, você não precisa me responder. Mas se você fosse visitar a célula que você é o anfitrião, medindo aqui o ambiente, você voltaria? Se você mesmo fosse visitar a célula que você é o anfitrião, você voltaria na próxima reunião? Você voltaria na próxima célula? Porque é muito ruim quando o ambiente não é legal. É muito ruim quando as pessoas se sentem ou acham que elas estão incomodando. Porque às vezes tem anfitriões que não geram um ambiente, eles geram um ambiente desconfortável. A criança passou, mexeu no negócio, ele nem espera a célula começar, vai lá e bota no lugar de novo. Aí quem está de fora olhando, o que ele vai dizer, pastor Valmir? Eu acho que eu estou incomodando. Semana que vem eu não volto. Mas nós estamos aqui para criar um ambiente cheio da graça, cheio da alegria, cheio do amor, exalando o bom perfume de Cristo. Quem está comigo, diga amém. Segundo lugar, como é que nós podemos ser hospitaleiros? Comendo juntos. Eu disse comendo juntos. Foi feita uma pesquisa e essa pesquisa disse que as igrejas que mais crescem são as igrejas que comem juntas, as pessoas comem juntas, pelo menos 2 vezes por mês. Pelo menos 2 vezes. Pergunta: quanto tempo tem que você chamou alguém para almoçar na sua casa? Quanto tempo tem que você não é convidado para almoçar na casa de alguém? Agora eu tenho um rema para você nessa manhã, hein? Estou aí.
Olha para mim, mesmo que você não tenha sido convidado, se ofereça. É o padrão de Jesus, ele não foi convidado, mas ele falou para Zaqueu: hoje eu vou na sua casa. Zaqueu entrou para a história como a única pessoa da Bíblia que Jesus se convidou para ir na casa dele. Então diga para pelo menos 3 irmãos aí: se você não é convidado, se ofereça, irmão. Dá um grito para alguém aí: meu irmão, me convida para ir na sua casa. Canta para ele: entra na minha casa. Aleluia. Irmãos, olha para mim. Falou em comida, né? No jejum o povo fica alvoroçado. Olha para mim, por favor. Nós temos uma célula lá em Queimados. O anfitrião, ele fez a inscrição, pagou, mas ele não pôde vir. A filha dele está aí. Irmãos, essa célula, toda semana, nem precisa ser assim, porque é demasiado, mas o pessoal lá pode. Toda semana, pastor Ricardo, não é um lanche, é janta. Escute, nós temos um membro da nossa célula, nunca foi na nossa igreja, mas não perde uma célula. Segunda-feira, ele está perguntando assim: o que vai ser a comida de amanhã? Que a nossa célula é terça. E ele banca pelo menos aí quase o lanche todo. Pasmem, o pai dele é líder de célula de uma outra igreja boa em Queimados. Ele nunca foi na célula do pai, mas não perde uma célula nossa. Alguém dá uma glória a Deus, um ai ai ai, alguma coisa aqui? O negócio é sério. E acredite, quando a gente bota lá no grupo que vai ser churrasco, que vai ser isso, que vai ser aquilo, dependendo da comida, dá mais gente ou menos. Não entendemos que o fator também ali de evangelismo é a comida naquela célula. Então, irmãos, vamos comer juntos. Eu sou filho de assembleiano, criado na Assembleia de Deus. Eu me lembro perfeitamente, pastores mais antigos aqui, que a igreja lá de trás, ela era assim. A casa dos meus pais viviam cheios. E meu pai era aquele homem que comprava fardo de arroz, caixa de óleo. Era muita abundância lá em casa, porque sabia que crente ia chegar lá para comer, e crente come muito. Não cheira, não fuma, não perde noite de sono, vai desaguar isso aonde? Comendo. Alguém dá uma glória a Deus aqui, irmãos? O livro de Atos diz que os primeiros cristãos partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e com singeleza. Irmãos, é um momento de lanche. É claro que não precisa ser churrasco, nada disso. Pode ser um biscoito creme cracker com um cafezinho. Mas é importante porque isso gera unidade, isso gera comunhão. Isso une as pessoas. Alguém dá uma glória a Deus? Isso faz também com que o ambiente seja um ambiente saudável para a glória do Senhor. Terceiro, sendo também caloroso. A terceira maneira como devemos demonstrar hospitalidade é sendo calorosos. A célula que eu sou líder, ela é num condomínio. A casa do anfitrião está em obra. E a gente faz a célula no espaço de gourmet. Esse espaço fica perto do portão. Eu tenho esse dom hospitaleiro. Eu fico na igreja todo domingo na porta, cumprimentando os irmãos. Das 5.000 ovelhas que nós temos na Bet Javé, eu sei o nome de 4.900. Eu tenho essa facilidade. A pessoa chega hoje e diz o nome. Ontem eu estava com o Eduardo, ele me apresentou um rapaz ali, Felipe. Primeira vez que eu ouvi,
Então, quando a pessoa vem, eu gravo o nome dela. E no outro domingo, quando ela vier, se ela vier, eu cumprimento pelo nome, chamo pelo nome. E isso também é uma maneira muito bacana, porque nós temos que ter essa conexão, sermos calorosos. Porque um anfitrião, irmãos, que não tem isso no coração dele, é dificultoso. Ele vai fazer mal. É como uma pessoa que quer honrar, mas dentro dele tem desonra. Por quê? Porque o que ferve por dentro vai cheirar por fora. Então nós precisamos fazer isso intencionalmente, mas também de uma maneira espontânea. Quarto lugar, nós temos que demonstrar satisfação e alegria com as pessoas. Eduardo Júnior, vem cá. Como é que a gente pode gerar um ambiente bacana? O Eduardo está na minha célula. Como é que eu vou demonstrar satisfação? Eu sou o anfitrião. Aí o Eduardo vai embora. Vai embora, Eduardo. Tchau, até semana que vem. Agora olha a diferença. Acabou a célula. Eduardo, que bom que você veio. Essa célula não é a mesma sem a sua presença, tá? Muito feliz com você aqui. Você é um presente de Deus para nós. Espero você aqui semana que vem. Traga mais um, traga mais alguém. Será que a probabilidade de trazer mais alguém vai ser grande, irmão? Por quê? Porque tem calor. Agora é muito ruim. Tem gente que até para apertar a mão é mole. Alguém já conhece assim? Até para apertar a mão fica balangando. Não tem firmeza, não tem calor, não tem, sabe? Isso aqui vai fazer toda a diferença na vida dessas pessoas. Quem está comigo, dá uma glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte aí. Demonstre favor, demonstre calor, demonstre alegria com as pessoas que estão lá. Irmãos, olha, para ganhar não é fácil. Mas para perder, um gesto, uma cara assim meia torta, já perde a pessoa. É verdade ou não é? Então nós temos que valorizar cada vida que Deus tem nos enviado. E eu declaro que você é anfitrião. E eu queria que você se colocasse de pé. Só os anfitriões, por favor. Você que é anfitrião que está aqui? Eu não sei se eu vou falar besteira, pastor Ricardo. Mas eu creio. Eu não sei se eu vou falar besteira, pastor Ricardo, mas eu creio que na estrutura de célula, o anfitrião acho que é a peça mais importante. 50% do êxito da célula está sobre o anfitrião. Se o anfitrião for carrancudo, tive um dia de problema, guarde seu problema, vaza ele em Deus. As pessoas não têm nada a ver com o seu problema. Estou chateado, estou isso, estou aquilo. Extravasa isso em Deus. Não desconte nas pessoas na sua célula. Eu quero orar por você nessa manhã. Pai, eu sei, Senhor, que não é fácil toda semana abrir a sua casa, preparar todo o ambiente para receber irmãos, irmãs, crianças. Mas há uma bênção, Pai, que é a bênção de Obed-Edom, que é uma promessa para aqueles que colocam a arca na sua casa. Eu quero profetizar sobre cada anfitrião, que essa bênção será multiplicada sobre a vida deles. Porque eles não estão fazendo favor para a igreja, eles não estão fazendo favor para o pastor, eles estão fazendo a obra do Senhor. E aquele que colocou esse desafio na vida deles, vai recompensar poderosamente. Como diz a tua palavra, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que cada semana que você abre a sua casa, cada semana que você prepara o ambiente, isso não será em vão no Senhor. Haverá uma recompensa. Se você crê, diga glória a Deus. Dê um forte aplauso àquele que vive e reina para sempre. Deus abençoe.